Sim, porque o fruto, o que é o fruto? É o carpelo fecundado de uma flor. Então, se você tem fruto, você tem flor, e se você tem flor, se ela for polinizada, ela vai, a não ser que aconteça alguma coisa ali que ela não consiga desenvolver, mas se ela for fecundada, ela vai produzir um fruto. Aquelas paredes do carpelo vão se tornar carnosas, suculentas em muitos casos, e no meio do fruto vai estar lá a sementinha com seu embrião dentro. Sim. O que acontece é que quando as plantas terrestres saíram da água e num dado momento, quando as angiospermas estavam bem estabelecidas, alguns grupos voltaram na evolução a viver na água. Quando elas voltam, elas desenvolvem adaptações para viver nesse meio, então elas têm tecidos cheios de ar para armazenar ar dentro e as estruturas de reprodução também vão ter que sofrer uma modificação. Então, tem angiospermas aquáticas que elas tem um pólen que ele é capaz, por exemplo, de ser disperso na água. Tem flores que elas se elevam acima da água, tem flores que não, que elas soltam. Então tem várias estratégias associadas à água que se desenvolveram naquele ambiente. Mas sim, elas formam fruto. É que às vezes os frutos, a gente pensa no fruto daquele fruto que a gente compra na feira. É que às vezes os frutos das plantas elas são mais assim discretinhos, a gente não costuma ver. A flor, ela tem assim múltiplas funções, os órgãos da flor têm múltiplas funções, mas basicamente a flor vai atrair os polinizadores para a planta, então ela vai promover a reprodução dessa espécie vegetal e os órgãos mais internos vão estar protegendo e ao mesmo tempo apresentando os gametas masculinos, no caso o grão de pólen, e femininos, no caso do óvulo. E vão ter estruturas especializadas para captar o pólen, no caso do carpelo da flor, que porta o óvulo internamente. O carpelo, lembrando, uma folha modificada que vai estar envolvendo esse óvulo, vai ter superfícies especiais para captar esse pólen. Então a flor ela é uma estrutura com múltiplas funções, mas basicamente é para promover a reprodução da espécie vegetal. O óvulo nas gimnospermas, ele não era envolvido numa folha modificada. O óvulo ele estava lá meio que exposto. Então a partir do momento que você tem a folha carpelar, que é essa folha que envolve o óvulo, você tem a possibilidade de ter diferenciação de regiões para captar pólen especializadas, você tem uma proteção maior, as pétalas e sépalas podem atrair polinizadores, isso você não tinha em gimnospermas. Então é uma estrutura de reprodução supostamente mais eficiente, porque a gente tem 90% das plantas terrestres são angiospermas, então a gente imagina que seja algo que foi muito importante na evolução das plantas terrestres quando surgiu nas flores. As flores, não só elas têm essa importância pela beleza delas, elas são importantes porque elas provêm alimento para os animais polinizadores. Então, se a gente pensar num ambiente urbano, onde você tem flor, você vai ter animais que vão se alimentar dessas flores. As flores elas produzem recursos para o polinizador, que eu nem comentei, mas ao longo da evolução, primeiramente as flores ofereceriam pólen, por exemplo, a abelha, que vai levar aquele pólen para as larvas se alimentarem, e depois, de um dado momento, elas começaram a produzir estruturas que produzem néctar. O que é o néctar? É uma solução açucarada, que é o que o beija-flor vai atrás e outras aves também que se alimentam de néctar. Então, as flores elas têm essa importância ecológica em qualquer ambiente que elas estejam. Então, acho que isso já vale muito a pena estudá-las. Dentro dos estudos das flores, dos aspectos estruturais, né, tem esses estudos mais evolutivos, tem estudos de interação com o polinizador, tem aspectos funcionais da estrutura floral, e tem os estudos de evodivódica, que aí eles são estudos que têm interface com a morfologia, mas com o desenvolvimento da flor de um ponto de vista de expressão gênica. Então, entender como uma flor é formada, que genes são ativados para você ter uma sépala, para você ter uma pétala, um estame, um carpelo, o que muda na expressão dos genes de uma tépala para uma sépala, entende? Isso são estudos de evolução, chama de evodevótica, estudos de evolução e desenvolvimento, que é uma área de interface com estudos morfológicos, com estudos de expressão gênica. Então, você trabalha em laboratório com as duas coisas.